Vamos ler a partir do verso 8. Opa, agora ficou bom. Romanos, capítulo 7. Vamos ler a partir do verso 7, melhor dizendo. Romanos 7, verso 7, a seguir. Que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas, vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-me bom em morte, de modo nenhum, mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E como efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Por quê? Segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Quantos fazem um pedido de oração? Pai, te damos graças por esta semana, por este culto que hoje estamos aqui. Graças te damos pelo dia que nós chamamos hoje, que você nos deu oportunidade, nos deu saúde e também nos deu livramento de todo o mal, no mundo espiritual, no mundo físico. Ó eterno Deus, e te louvamos por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas e famílias e nossos familiares. Pai, em nome de Jesus, Tu és um Deus que ainda continua salvando, libertando, curando, transformando. É o Deus de ontem, de hoje, sempre continuará sendo Deus. Meu Deus, a todos os Teus filhos que pediram oração porque não estão bem de saúde, querendo o Senhor, cure-os de todo mal, de toda doença, toda enfermidade, seja doença da alma, espiritual e a enfermidade do corpo. Senhor, cure estas vidas pelo poder do nome de Jesus. Nós Te louvamos pela Tua grandeza. Que assim seja, meu Pai, enquanto estivermos aqui, nos dê graça e nos ajude.
Que assim seja em nome do Pai, do Filho e do Teu Espírito Santo. Amém, Jesus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, mais uma noite aqui na casa de Deus. O tema é o conflito interior. Quais são as causas? Quais são as causas dos nossos conflitos interiores que nós enfrentamos o dia a dia? Esse capítulo 7 de Romanos, que nós lemos, ele é um capítulo muito complexo, até de se expressar, mas na intensidade daquilo que está falado por Paulo neste capítulo, nós vamos aqui expressar, porque este capítulo revela sobre Paulo, o Paulo de antes, sem Jesus, e o Paulo depois de estar com Jesus. Paulo estava representando o quê? O seu caráter, a sua personalidade e a sua pessoa sem Cristo, e após a sua transformação em Cristo. Sabemos que vivemos todas as vezes em conflitos. Não vamos dizer todos os dias, mas quem sabe todos os dias nós enfrentamos estes conflitos interiores na nossa vida. E muito tem as causas desses conflitos. E Paulo, na intensidade da sua palavra sobre esse capítulo, ele está falando sobre o conflito que ele enfrentava com o velho homem na época, como diz o verso 1. Não sabeis vós, irmãos, que falo aos que sabem que a lei, o verso 7 melhor dizendo, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não dissesse, não cobiçará. Paulo está se referindo não a uma lei humana, não uma lei de ditadura, não uma lei política, não uma lei judiciária. Paulo está falando sobre a lei de Deus, porque antes ele não sabia o que era o pecado antes de conhecer a lei. O que ele quer dizer? Antes, quando eu estava em trevas, eu não conhecia o que era pecado. Tudo o que ele fazia para ele era normal: pecar, prostituir, fazer todas as coisas que a carne oferecia, para ele era normal, ele não sabia que era pecado. Para ele é uma coisa cotidiana do mundo. Assim somos nós. O que nós fazíamos, não fazemos hoje. Porque antes de nós ter a nossa conversão a Jesus Cristo, nós vivíamos um mundo de ignorância, um mundo de arrogância, um mundo de mentira, prepotência, de orgulho. Nós vivíamos nessa situação, passos largos, para nós era normal. Para nós é igual o povo mudando diz, era o bicho da goiaba, estava abafando, a coisa ia boa, não tinha mal, não tinha parecer aos nossos olhos. Mas quando nós temos essa convenção em Cristo, o Senhor tira as escamas dos nossos olhos. O Senhor tira aquela venda dos nossos olhos. O Senhor tira aquele bloqueio que tinha na nossa mente, que o inimigo ele causa um bloqueio. Porque hoje, a palavra diz que nos últimos dias, Satanás, ele iria o quê? Interditar o entendimento do ser humano para que ele ficasse confuso, endurecesse o teu coração e não aceitasse a palavra da verdade. É o que nós estamos vendo aí, irmãos. Hoje, para uma vida converter aos pés de Jesus, nós vemos a grande dificuldade e a grande barreira. Mas quando Deus quebra os cadeados e as correntes, operando Deus quem impede, né, irmãos? Mas nós estamos vivendo dessa forma, os conflitos, causas de conflitos. Vamos tirar um exemplo.
os conflitos causados na vida profissional. Você está no emprego e o seu conflito naquele emprego é o estresse. Você quer sair, você quer mudar para outro, e as suas condições, a sua visão não vê uma porta de escape, não vê uma alternativa de sair daquele emprego. Aí começa a vir os conflitos. Quais os conflitos? Parece que não está dando certo, você não se sente bem, os seus olhos não abriu para você resolver esta questão. Que conflitos? Não devemos fugir dele. Conflitos nós temos que resolver ele nas nossas vidas, não podemos fugir, porque tem conflitos na nossa vida que o próprio Senhor Deus permite nós passarmos por ele, porque ele permite provação, ele permite tribulação, ele permite os conflitos na nossa vida. Não é para nós fugirmos dele não, irmão, não é para nós evitarmos ele não, mas é para nós resistir e ter a solução dos conflitos. E nós mesmos às vezes causamos os conflitos na nossa vida, depois nós iremos ver. Mas Paulo, ele estava dizendo: antes de eu conhecer a lei, para mim nada era pecado. Antes de eu conhecer a lei, eu era um homem normal, natural. Para mim as coisas que eu fazia não tinha nada que pudesse me julgar, porque ainda eu não conhecia a lei de Cristo. Porque para mim, porque Paulo, antes da transformação, os irmãos sabem da história, Paulo, ele é perseguidor dos cristãos. Paulo, ele não admitia que o cristianismo crescesse, que a palavra de Cristo era divulgada. Ele não aceitava ver um que servia Jesus a pronunciar o evangelho. Não, Paulo, pela sua vida incrédula, dura, sem conhecer a lei de Cristo, para ele era normal tirar a vida, para ele era normal torturar, para ele era normal jogar no calabouço, para ele era normal levar forca, matar a espada, ou na degola, ou lançar nos leões. Paulo, para ele, tudo era normal, porque ele não conhecia a lei. Mas só uma coisa que ele não sabia, que ele era um escolhido de Deus, ele tinha um chamado do Senhor. Então Paulo, antes dele conhecer a lei de Cristo, ele já tinha realizado muitas coisas perversas, ele já tinha feito coisas que aos olhos do homem e a de Deus eram as coisas ingratas, uma coisa muito forte. Mas Deus, através de Jesus, ele já queria colocar um ponto final. Mesma coisa dizer: vou te permitir chegar até onde eu quero, vou permitir você fazer até onde eu quero. Enquanto Paulo não conhecia a lei, aqueles que serviam a Jesus passavam pelos conflitos. Qual? A perseguição, a espada, irmão, a morte, a potestade, como está escrito em Romanos 8, que Paulo também diz: quem intentará com os escolhidos de Deus? Quem os acusará? Também os escolhidos de Deus. E lá na frente ele fala: e quem irá nos separar do amor de Deus? Então, antes de Paulo converter, os demais passavam em conflitos, que era perseguição, andavam escondidos, mas não deixava de evangelizar, não deixava de fazer a obra, não deixava de pregoar o nome de Jesus Cristo, da salvação, da libertação. Eles não deixavam, mas viviam uma vida em conflito. Se nos encontrar aqui, nós iremos ser presos, e além de nos prender, irá nos matar. Então vamos vigiar, vamos nos esconder, vamos fazer a obra com cautela. Eles viviam naquele conflito, porque estavam sendo perseguidos, estavam passando por uma fase de perseguição, de luta espiritual, de conflito interno, e uma batalha espiritual. Mas eles não cediam, mesmo que fosse entregue à morte, eles não cediam.
porque o conflito que o Senhor permitia, à frente desse conflito, tinha uma grande recompensa, tinha algo a esperar por eles. Mas no dia que Paulo conheceu a lei de Cristo, em uma caminhada no deserto a caminho de Damasco, porque ele ouviu, naquela cidade, me informaram que tem cristãos naquele lugar, ali escondidos, refugiados. Vamos lá. Paulo, ao caminho de Damasco, naquela sede de vingança, naquela sede de calar, por não conhecer a lei, era um homem perverso, era um homem arrogante, era um homem mau, era um homem prepotente, tinha um orgulho por servir Roma, tinha um orgulho por ter uma posição, ele tinha um orgulho quando tirava a vida de alguém que proferia o nome de Cristo. Assim era Saulo, melhor dizendo, antes de ser Paulo. Era a vontade, o desejo de Saulo fazer desta forma o nome do antigo velho homem. E nesse conflito, o Senhor teve um encontro com ele. Apareceu em uma voz, e algum testemunho de Paulo diz que ele ouviu uma luz, e nessa luz vem uma voz dizendo: Saulo, Saulo, porque tu me persegues? Quem és tu e contra aos meus arguilhões? O que quer dizer isso? O Senhor Jesus, como ele diz lá em João capítulo 15, verso 16, se quiser conferir aí, ou é 16 e 17, que ele diz assim: olha, sabeis que quando vos aborrecer a vós, sabeis que primeiro aborreceu a mim. Então, Saulo, quando perseguia os cristãos, estava aborrecendo a Cristo. Saulo, quando queria atingir os cristãos, estava atingindo primeiro a Cristo. Saulo, quando ele quis tocar em morte com os escolhidos do Senhor, estava mexendo com Cristo. Saulo, quando lançava alguma palavra ou algo contra aqueles que serviam a Deus, Jesus Cristo a recebia primeiro, porque ele estava comprando a briga. Ninguém toca nos escolhidos de Deus, como diz lá em Zacarias, porque se mexer, está tocando na menina dos olhos de Deus, porque a menina dos olhos de Deus é sensível, e mexeu na sensibilidade de Deus, é caçar briga com o Senhor. E assim, Saulo, ele invocou em caçar briga com Jesus. O Senhor Jesus manifestou, quando o Senhor Jesus diz: espera aí agora é eu e você, eu permiti você até onde chegar, agora o negócio é eu com você. Pelo ouvir da voz do Senhor, ele caiu do cavalo, diz que estava ali, caiu por terra, e no momento que ele caiu por terra, ouvindo a voz de Cristo, diz a palavra que ele ficou imóvel e perdeu as vistas. E aos demais que ali estavam ali perplexos, assustados, dizendo com quem que ele está conversando, quem é ele que ele viu. Em outra testemunho de Paulo, diz que todos que ali estavam também ouviram a voz, viu? É um testemunho complexo em várias partes, mas Saulo ouvindo aquilo, diz que pegaram ele e levaram até Damasco, porque ele perdeu as vistas. Jesus, o que ele faz, irmão? E quando o homem está com a sua cerviz dura, a sua dureza de coração, não quer ceder, não quer ouvir a voz dele, então ele vem e ele faz que aquela pessoa fica cego. E essa cegueira representa o quê? Que ele não veja o que ele quis mais fazer. Ele cega o ódio na vida do homem, ele cega o orgulho na vida do homem, ele cega a vingança na vida do homem, ele cega tudo que aquele homem do coração mau, antes de conhecer ela, ele cega. A partir de agora você não vai ver mais nada disso. Você não vai ver vingança, não vai ver ira, não vai ver desejo de matar. Por enquanto você vai ficar neutro até o tempo que eu quero, até o tempo que eu trabalhar na sua vida. Paulo, da forma que ele estava, ele já começou a entrar também em conflito. Veja bem, depois que Saulo foi levado ali, o Senhor Jesus apareceu a Neemias,
Ananias e diz: olha, Ananias, vai a uma rua chamada à direita, lá em Damasco. Lá tem um homem por nome Saulo. E eu quero que você vá lá e ora por ele. E tem uma coisa, tem 3 dias que ele está em jejum. E eu permiti ele ter uma visão, que chegasse um homem e orasse por ele, e falasse do meu amor para ele. Ah, mas Senhor, tu sabe disso, da forma dele, assim, assim, assim. Mas eu quero que tu vá lá, porque ele é para mim um vaso escolhido. Que quando o Senhor fala assim, é porque ele não faz acepção. O Senhor não faz acepção das pessoas que seja branco, seja preto, seja pobre, seja rico, seja em qualquer aspecto, até a pessoa mais discriminada da sociedade, que não tem valor. Pessoas que às vezes, da forma que ela é, muitos discrimina, muitos faz caso, muitos faz acepção, mas para Jesus tinha valor. Ele falou: porque para mim ele é um vaso escolhido, só que eu vou fazer ele padecer por amor do meu nome. O que é padecer, irmão? O Senhor Jesus diz: até o tempo que ele estiver me servindo, ele vai padecer, ele vai passar conflitos na vida dele. Conflitos, porque Deus permite os conflitos na nossa vida, irmão. Nós temos os conflitos profissional, religioso, familiar. Nós temos vários conflitos na nossa vida. Não adianta nós pensarmos que nós vamos ter conflitos constantes, mas tem causas desses conflitos. Assim que Ananias foi lá, orou por Paulo, a escama caiu dos olhos dele. Sabe aquelas escamas da incredulidade? Aquelas escamas do velho homem? Aquelas escamas que o homem não conhecia a lei de Jesus e andava no pecado, fazia tudo que o mundo oferecia, fazia tudo que os desejos da carne também desejava. Aí o Senhor falou: vai lá e ora, que agora eu vou agir. Orou, diz que a palavra de Deus lá em Atos capítulo 8, diz que caiu ao lado dele como que se fossem escamas grandes de peixe. Os olhos de Paulo abriu, aquele olhar carnal, aquele olhar maligno, aquele olhar diabólico, o Senhor cegou. Mas quando veio a oração daquele servo de Deus, o Senhor fez arrancar aquela visão velha e abriu os olhos de Saulo, mas um olhar de amor, olhar de longanimidade, olhar de bondade, olhar de benignidade, olhar de coisas que está no capítulo 5 de Gálatas, que é o frutos do Espírito. O Senhor abriu novas visões a Saulo. Agora não sei você, eu sei de mim. Quando que nós não conhecíamos a lei de Cristo, como é que era a nossa visão? Como é que era o nosso palavrear? Como é que eram os nossos desejos carnais? Como é que era a nossa visão no mundo? Porque nós éramos inimigos de Deus, quando nós conhecíamos a lei de Deus. Nós éramos inimigos, como diz João, lá no capítulo 1 da epístola de João, primeira epístola de João, que ele diz que aqueles que são amigos do mundo se tornem inimigos de Deus. Mas o Senhor, Ele cegou a nossa vida, depois Ele, abriu os nossos olhos. O que é abrir os nossos olhos, irmão? Você vai olhar o teu passado, você vai se envergonhar do que você era, vai se envergonhar do que fazia. A sua consciência, ela vai abrir uma mentalidade, que você vai raciocinar e dizer: meu Deus, eu era ignorante, meu Deus, eu fazia tanta coisa, se eu fazer hoje eu fico com vergonha, eu falava tanta coisa errada, se eu tornar a falar eu fico com vergonha de mim mesmo, porque os nossos olhos foram abertos, irmão. Porque se nós não conhecíamos a lei de Cristo, nós era como escravo de Satanás. Mas hoje nós causamos conflitos na nossa vida, mesmo servindo a Deus. Mesmo servindo a Deus, nós somos causadores de conflitos na nossa vida. É aquele momento de angústia,
aquele momento de dizer, moço, não tem canto para mim, aonde eu vou está sem graça, eu vou num lugar, parece que está sem graça, eu vou no outro lugar, estou sem canto, parece que a solução é ir embora da cidade, é ir embora não sei da onde, às vezes é até sair da congregação, não é verdade? É parar de servir Jesus, parece que Jesus esqueceu. É dessa forma, irmão, porque nós mesmos somos causadores de conflitos. Vamos abrir em Provérbios 13, 3. Olha a única causa que nós temos também, somos causadores de conflitos na nossa. Provérbios capítulo 13, verso 3. Porque esse capítulo 7, Paulo estava falando, olha, eu estou falando como eu era antes de conhecer a lei, depois o que eu sou após conhecer a lei de Cristo. O antigo Saulo para agora o novo Paulo. Ou seja, o velho homem, agora o novo homem em Cristo Jesus. Às vezes nós mesmos causamos esse conflito na nossa vida. Provérbios 3:3 diz assim, vou ler do 2 ao 3. Do fruto da boca, cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Como? Essa vida minha não presta, para mim dá nada certo, ou vida azarada, ou vida ruim, aí já começa a dar xingão, Deus não está me vendo, Deus não resolve nada para mim, não mexe, e começa, irmão, blasfemar, murmurar, reclamar, e vai reclamando de tudo, às vezes não guarda a boca. Sabe qual vai ser o efeito? O efeito depois vai ser aquela tristeza, aquela angústia. O que está acontecendo comigo? O que foi comigo? Aí começa, não tem canto, aquela tristeza. Senhor, o que eu fiz? Parece que está faltando fôlego, irmão. Parece que ele entrou dentro de uma água assim, não está conseguindo voltar para cima e está perdendo o fôlego, aquela aflição por dentro. É porque falou demais, irmão, não guardou a boca. Aqui em Provérbio também diz assim, aquele que muito fala, entristece a alma. Eu estou querendo me lembrar onde é que está escrito, viu? Aquele que fala demais, entristece a sua alma. Então nós devemos ter muito cuidado, a palavra nossa tem poder. Para mim não dá nada certo, e não vai dar certo mesmo. Tomara que aquele ali se vira, que para aquele lá não tem jeito. Não vai ter jeito mesmo, porque você está falando. Tomara que morra. Não vai dar certo. Então para mim é melhor morrer. Vida ruim. Aí começa a falar um xingão, né? Vida miserável essa que eu tenho. Tudo que os outros fazem dá certo, para mim não dá certo. Acontece na vida de Jair, não acontece na minha. Será que eu sou pior nessa terra para Deus, que parece que eu não estou servindo para nada, e isso e aquilo, as portas não abrem, a promessa não cumpre? Aí ele não está vendo que já está começando a semear na vida dele um conflito, que falou demais, está aborrecendo a alma, entristecendo o espírito que está na vida dele ou dela. Aí vai causar o quê? A manifestação, aquela angústia, o conflito, aquela guerra interior, porque não guardou a boca. Tiago, ele diz, olha, acho que é o Tiago capítulo 3, irmãos, se quiser achar aí, assim como coloca um cabresto, um freio na boca do cavalo, e para refrear o cavalo, ou seja, controlar, assim também a nossa língua
se nós não colocarmos um freio na nossa língua, porque a língua ela é peçonhenta, ela é como uma faísca que incendeia uma grande floresta. Porque uma pequena palavra mal entendida, irmão, que ele diz assim, incendeia uma floresta, uma pequena palavra mal entendida, ela vai causar um grande transtorno. É isso mesmo, capítulo 3, Tiago? Montares não pode ler? É 3, né? Só pode ler aí, serva de Deus. Amém? Está vendo? Assim são, ó, próprio Davi em Salmo, ele diz, Senhor, me ensine a dominar a minha língua, coloque um guarda na minha boca. Menino, tu não presta, menino. Esse menino é uma tentação, esse menino parece um diabo, essa minha criança é isso, fulano, meu esposo parece que é um demônio, minha esposa é isso, e começa, irmão, se nós não colocar um freio na nossa boca, nós estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus e aborrecendo a nossa alma, e nós vamos corromper os nossos bons costumes diante de Deus, causar conflito. Por isso que Paulo, nesse capítulo, ele fala, porque quando eu não conhecia a lei, está dizendo aqui no verso, Romanos, eu estou indo, glória a Jesus, o vento aqui me ajudou, Romanos 7, daí ele diz assim, olha, mas o pecado tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto o pecado. Sem a lei. Por que sem a lei estava morto o pecado? O pecado para ele estava morto, porque ele não entendia, para ele tudo era normal, irmão. Sem a lei na vida dele, para ele o pecado estava morto. Não tem nada a ver, não tem problema, eu posso prostituir, eu posso assumir 10, 5 mulheres, ou homem, isso, não tem problema, eu mato, eu roubo, eu prostituo, eu vou mentir, eu vou extorquir, eu vou enganar, não tem problema para ele, porque ele não conhecia a lei, o pecado para ele estava morto, mas depois que ele conheceu a lei, aí ele viu que o pecado não estava morto sobre ele. Aí ele conheceu, o pecado estava morto, quer dizer, agora eu vou ter que tirar o pecado de mim e matar o pecado, porque agora a lei de Cristo está sobre mim. Qual é a lei de Cristo, irmão? Já não vivo mais o eu, mas Cristo vive em mim. Porque quando eu vivia o eu faço, eu falo, eu posso, eu sou tudo, eu não tem nada a ver o que eu vou falar, não tem nada a ver o que eu vou dizer, eu me decido, eu tomo a minha direção, eu dou meus palpites, eu falo o que eu puder falar, é assim que eu sou, porque ele vivia a lei, ele vivia o eu, mas quando Cristo começou a viver, como diz em 1 Coríntios 15, 3, 15, 10, que diz assim, olha, já todas as coisas, como é que é? Não sou eu que vivo mais o eu, mas é Cristo que vive em mim, todas as coisas velhas se passaram e agora tudo se fez novo. Se fez novo a criatura, irmão. Agora analisa você e eu, analisa a sua vida no seu passado, para a sua vida de hoje. Veja o quanto nós somos prisioneiros de Cristo. Quando você quer fazer algo errado, já vem o Espírito Santo, não vai por aí não. Não se atreva a fazer. Cuidado com a sua decisão. Olha o que você falou lá, aborreceu. Conserta tudo aquilo que você fez. Não foi certo você agir assim. Não foi certo você falar assim. Não foi certa aquela atitude que você tomou. Porque o seu eu acabou, irmão, agora é Cristo, por intermédio do Espírito Santo de Deus que está falando. Vai lá e conserta, coloca a pedrinha no lugar, chega dessa forma que você vai ganhar.
Mesmo que você chore aqui, mas lá na frente você vai se alegrar. Mesmo que você está passando por conflito, como diz Paulo, o que eu não quero fazer, acabo fazendo. Porque às vezes ele está naquela guerra entre o conflito, entre a lei e entre o pecado. Porque nós somos, irmãos, pecadores. Nós temos a lei de Cristo, mas nós lutamos contra a nossa carne. A nossa carne, ela quer puxar para o pecado. Mas nós estamos na lei de Cristo. A lei de Cristo nos puxa para a graça. É aquela guerra entre carne e espírito. Se nós não tiver o maior conflito que nós vivemos hoje, sabe qual é o conflito que nós mais padecemos? Chama-se renúncia. É o conflito mais grande que nós enfrentamos na nossa vida, é a renúncia. Como? Se alguém te magoar e te dar um tapa, você vai ter um conflito, você vai tremer, você vai querer agir, é aquele conflito, mas vai vir a renúncia. Não deixa eu reagir, Jesus, cobre como o teu sangue, me dá, Senhor, graça. E você não reage, mas naquela tua renúncia vai vir o conflito. Qual? Aquela frustração. Por que aquela pessoa fez isso comigo? Por que Deus permitiu aquilo comigo? Por que veio acontecer logo comigo? Você vai guardando aquele remorso, remoendo ele há dias, porque você passou por um conflito de renúncia. Porque você resistiu, renunciou, aí vem aquele conflito interior, aquela guerra, vem aquele velho de vingar, e vem aquela lei de Cristo, não faça, dê lugar à ira, minha é a vingança, dê lugar à ira para passar bem longe de você, deixa que o Senhor vai justificar, a vingança é do Senhor. O Espírito Santo de Deus está lá. Se você não tiver força para ter aquela renúncia, que é o conflito mais forte que nós enfrentamos, é a renúncia, irmão. Porque nós somos seres humanos, estamos nesta terra, somos pecadores e medos. Nós vivemos o que? Lutamos contra a lei do pecado, mas também a lei da graça do Senhor. Porque a lei do Senhor que veio sobre nós, aquele pecado que para nós não tinha nada a ver, ele morreu para nós mesmos, acabou. E a lei de Cristo abriu os nossos olhos. Imagina uma pessoa, irmão, que não consegue renunciar. Ele não renunciar, porque ele não vai querer resolver o conflito. Ele vai querer o quê? Ele vai querer evitar o conflito. Resolver o conflito é um. Evitar o conflito é outro. O que é resolver o conflito? Resolver o conflito é aquele: eu vou resolver, eu não vou encarar, eu não vou revidar, eu não vou questionar. Se for possível, eu vou dar uma palavra amiga. Se for possível, eu me calo. Se for possível, eu aconselho. Se for possível, eu vou ter uma palavra para apaziguar. Você está resolvendo o conflito, mas não evita o conflito não, irmão. Porque se você evitar o conflito, você está evitando a renúncia. Você vai querer na hora revidar, vingar, questionar, falar, e aí vem coisas piores que poderão acontecer. É se você querer evitar o conflito. Esse conflito nosso interior aqui, nós temos que evitar ele na renúncia. É resolver ele com a renúncia, não evitar ele. É o que nós mais enfrentamos, irmãos. Você acha que Paulo não enfrentou esse conflito? Pois ele diz assim: Senhor, eu oro uma vez, duas vezes, três vezes, peço ao Senhor para fazer, ele não faz. Paulo ele poderia chutar a barraca, dizer: ah, Senhor, tu só me usa para abençoar as pessoas, na hora que eu preciso, você não me abençoa. Eu sou assim para as pessoas, na hora que eu preciso de uma ajuda, eu não tenho o retorno. Faço bem para as pessoas e recebo o mal de retorno para mim. Dou um conselho para a pessoa e a pessoa recebe o conselho de uma forma ou interpreta errado, aí vem contra mim. Paulo ele poderia questionar para Deus: o Senhor me chamou, foi para quê? Só para ser perseguido? Para isso, para aquilo? Ele poderia questionar com Deus.
Ele orava a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez. Ele queria o que? Se justificar. Ele queria alguma coisa. Ele queria o que? Esclarecimento de Deus. Fala comigo, Jesus, eu quero um esclarecimento. Então por que o Senhor me chamou? Para quê? Tem muitos que questionam com Deus assim, mas o Senhor veio a Paulo dizendo: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder te aperfeiçoa na hora da tua fraqueza. É a forma que Deus age nos nossos conflitos dia a dia, irmão. Conflito no lar, conflito com a família, conflito na empresa, profissional, conflito em todos os aspectos. Nós temos aqueles conflitos, e às vezes nós causamos o conflito. Vamos conferir em 1 Coríntios, capítulo de número 15, verso 33. Nunca deixa a má influência corromper os seus bons costumes que você aprendeu diante de Deus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Vou ler o 32. Se, como o homem combati em Éfeso contra as bestas, que me aproveita isso, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Aí vem um 33, o chave: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Os bons costumes, um bom testemunho, um bom caráter, uma vida íntegra, bons costumes de ser uma pessoa fiel, obediente, o costume de ser uma pessoa que santifica a Deus, faz a vontade de Deus, não deixe que ninguém corrompa os seus bons costumes, os seus bons testemunhos, viu? A sua integridade com Deus. Não se enganeie, cuidado, que tem pessoas que estão de olho em você. Tem pessoas que estão, acompanhando as suas pisadas. Tem pessoas que estão de olho dizendo: ali é uma mulher de Deus, ou seja, uma serva de Deus, ali é um servo de Deus. Eu tenho o prazer de estar perto dele ou perto dela. Eu sinto paz de estar perto dele ou perto dela. Eu sinto Deus na vida dele, na vida dela. Eu posso chegar lá perturbado, angustiado, o que seja. Se eu estiver perto dele ou perto dela, eu saio de lá aliviado. Eu saio de lá contemplado, maravilhado, o que seja, porque você tem um bom costume diante de Deus. Mas não seja enganado com as más conversações. Qual é as más conversações? Salmos de número 1. O primeiro verso diz assim, como é que fala? Verso 1 de Salmo, me fugiu da memória, gente, bem conhecido. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, veja bem, conselho dos ímpios, e nem se detém nas rodas dos escarnecedores. Os escarnecedores, que quer te corromper dos seus bons costumes, que quer corromper o teu caráter, quer corromper a tua integridade, quer corromper a tua vida com Deus, quer corromper a tua amizade, quer corromper a tua forma com as pessoas, o teu testemunho. Não se detém na roda dos escarnecedores, mas tem o prazer de meditar na lei do Senhor dia e noite. Lá em Isaías capítulo 55 diz assim: deixa o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. 55:13 parece, se você quiser conferir. Dessa forma, irmãos,
Por isso que Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Vigiai, justamente não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Porque tem muitos que não têm o conhecimento de Deus, irmão. Ele está te olhando, está te vendo. Aí te vê você falar alguma coisa, agir você diferente, vê algo errado, porque eles são muito observadores. Vai dizer: meu Deus, eu não sabia que fulano era assim, eu não conhecia esse lado dela, eu não conhecia esse lado dele. Porque tem pessoas, irmãos, que às vezes estão corrompendo os bons costumes, está se detendo na roda dos escarnecedores. Senta lá no escarnecedor, está falando da vida do pastor, está falando da vida do outro, está falando da vida da igreja, falando da vida do irmão. Se detém na roda do escarnecedor, está vendo pornografia, está vendo fuxico, está vendo aquelas coisas. E às vezes, em vez de fugir da aparência do mal, vai filtrando. Nem aceita os conselhos dos ímpios. O que é os conselhos? Para que todo dia na igreja? Para que tanta oração? Para que ler Bíblia? Para que ficar dando ouvido a pastor? Para que você não é dominado a pastor? O pastor não manda a tua vida, ninguém manda a sua vida. Para que tudo isso? Não precisa todo dia na igreja, não precisa disso. Aí eu estou cansado. E tem aqueles birrentos, irmão, pirracento, que além de fazer pirraça, quer contaminar os outros. Foge dos conselhos dos ímpios. Não aceita, irmão, foge. Por isso que Isaías 55, lá no capítulo 55, que é o verso 18, é 21, não sei, diz assim, é a palavra do Senhor: deixe o ímpio o seu caminho e se converta ao Senhor. Não deixe ninguém corromper os seus bons costumes diante de Deus. Não deixe que nada aconteça. Porque Paulo está testificando dele, do que ele era antes, do que ele é depois na presença do Senhor. Porque os conflitos nós enfrentamos, irmão, que é o pecado. Nós ficamos em conflitos constantes. Às vezes o pecado está tão à frente de nós, ao nosso redor, como diz, ao pecado que tanto vos arrodeia. Nós estamos rodeados do pecado. Pecado aos olhos, pecado aos lábios, pecado do corpo. Se nós não tivermos um controle, nós vivemos em conflitos constantes, mas devemos deixar sempre a lei de Deus na nossa vida. E eu estou vendo muitas vezes que eu converso com irmãos, com obreiros, observo, eu vejo muita fragilidade em pessoas. Qual é, irmão? Não é porque eu sou melhor, não. O que eu mais vejo em pessoas que não vigiam é xingando direto. Às vezes a pessoa está conversando normal, lança um xingão. A Bíblia diz que não devemos falar coisas torpes na nossa boca. E há muito que ainda que não deixou esse velho costume de xingar. Você está conversando com o obreiro, irmão. Não posso nem falar o nome, obreiros, pessoas. Ai, aquelas palavras de costume, como tem de falar. Aí de repente está dando aquele xingão. Está tendo aquela palavra como tinha do passado, irmão, e não vigia. E as palavras torpes estão saindo dos lábios. E os bons costumes de quem está ouvindo, às vezes não fala, mas está ouvindo, está vendo, meu Deus do céu. Nunca deixou disso. A língua tem que ter essa limpeza, porque Isaías, quando o Senhor quis algo com ele, primeiro eu vou te purificar. Pegou uma pena, uma brasa viva lá do altar e foi lá na língua de Isaías e limpou. Ezequiel, o Senhor mandou ele comer o rolo de livre, que quando ele comia estava amargo, mas quando descia do paladar para baixo, estava mais doce do que o mel. Porque a purificação. Pedro, ele foi ter a libertação da vida dele, que quando Jesus ressuscitou, foi levar ele lá na praia, e ele perguntou: Pedro, Simão, filho de Bartimeu, Simão, tu me amas? Por 3 vezes o Senhor perguntou a Pedro: tu me amas, Pedro? Pedro lembrou da primeira negada que ele negou Jesus. Na segunda ele lembrou quando o Senhor Jesus, ele negou a Jesus também, quando alguém perguntou. E na terceira pergunta ele lembrou: o galo cantou. Aí aonde Pedro teve a libertação, sabe que foi um discípulo muito duro,
Foi um discípulo que deu muita liberdade até para o diabo, irmão. Porque o diabo chegou diante de Jesus e Jesus revelou para Pedro: Pedro, o diabo chegou em mim e pediu a tua alma para que ele pudesse ir andar contigo, mas eu não permiti. Hoje em dia, no nosso tempo, irmão, tem coisas que Deus não permite acontecer na vida de muitos. É para que venha ter um verdadeiro encontro com Ele, uma libertação, assim como foi com Pedro. Colossenses 13, verso 12. Colossenses 13, verso 12. 13. Colossenses 3, melhor dizendo, verso 12. Você sabia que nós temos que pedir a Deus: Senhor, não me reveste de humildade. Nós temos que nos revestir de humildade. Não, nós não vencemos, irmão. Por que revestir de humildade? Lá em Mateus capítulo 11, acho que é o verso 21, não é? Que diz assim. Irmão Tati, quando ele vai fazer a oração, eu observo, ele sempre repete essas palavras, que nos ensina a ser humilde de coração. Não é assim que ele faz a oração? Então lá no Salmo, lá em Mateus 11, acho que é o verso 21, os irmãos conferir aí, o Senhor diz: e aprendei de mim, tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave, e aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. É o 21 mesmo? Mateus 11, 21? Ele fala desse jeito: e aprender de mim que sou manso, humilde de coração. Não vai pensar, irmão, falar assim: fulano é humilde. 100% que nós não somos. Nós estamos vivendo uma vida de renúncia, irmão. Nós podemos ter um caráter humilde de outras áreas, mas tem coisas espirituais que nós estamos lutando para nos revestir de humildade de Cristo na nossa vida. Porque a humildade de Cristo nas nossas vidas, nós paramos para ouvir. A humildade de Cristo na nossa vida, nós somos obedientes. A humildade de Cristo na nossa vida, nós somos temorosos. A humildade de Cristo na nossa vida, nós pensamos muito em antes de abrir a nossa boca com alguém. A humildade de Cristo na nossa vida, não desejamos o mal com o próximo, não invejamos do próximo, não falamos do próximo, não a deixamos a desejar com a obra de Deus. Por isso que nós devemos revestir da humildade de Cristo na nossa vida. É um conflito que nós enfrentamos. Pode ser que foi, irmão, pisa no calo para ver. Fala alguma palavra. Irmãos, me desculpe, nós estamos vivendo uma época de pessoas crentes, até brinquei, nós estamos vivendo uma época que os crentes estão muito Nutella. Está parecendo filho criado com vó. Tem vó aqui que cria neto, né? Mas não vai levar para o lado ruim que eu estou falando, não. Cresce manhoso. É aquele crente que não cresce no mocotó, irmão, cresce manhoso, cresce fino. Se pegar muito no meu pé, eu saio fora. Se pegar muito no meu pé, vai ouvir coisas que eu não quero falar. Se vir uma prova, já quer jogar a bandeira, achar a bandeira e jogar a toalha. Se vir alguma lutinha, sai fora. Se der alguma briguinha lá na casa dele, com a mulher, com o esposo, com o filho, já não vem na igreja. Se der alguma coisinha, uma picuizinha de nada, já quer sair da igreja, já quer deixar de ser crente, porque não aguenta a prova, não aguenta, irmão, conflito, não aguenta tribulação. Senhor, me ensina a ser mais humilde. Então tá, Deus manda tribulação. Me ensina a ser manso, Senhor. Deus vai colocar alguém no teu pé para te poder, igual diz o outro, aperrear, para ser humilde. Porque a tribulação gera a paciência gera a esperança, e a esperança gera o quê? A experiência. A vida nossa é assim, mas é complexa. Como diz Colossenses 3, verso, que eu falei aqui, me fugiu, 12.
Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Quantos hoje não enfrentam esse conflito na vida, hein, irmão? É o conflito de perdoar, é o conflito de liberar o perdão, é o conflito de amar o próximo. Se perguntar à igreja geral, todos amam o teu próximo como a ti mesmo? Será que nós vamos ser, como é que se fala a palavra? Em responder? O Júlio diz lá, você não pode mentir, assim. Ser sincero na nossa resposta. Amar o próximo como a ti mesmo é muito difícil. É os 2 mandamentos que o Senhor Deus deu, não desfazendo dos 10. Amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar você mesmo é bom. Desejar tudo de bom para você é bom. Tudo que você quer de melhor é para você, mas vê se você deseja a mesma coisa para o teu próximo. Aquele que já pisou no teu pé, aquele que já pisou no teu calo, aquele que já te aborreceu, já te entristeceu, aquele que já fez tanta coisa. Vê se você vai ser sincero de amar o teu próximo, vê se você vai ser sincero de perdoar. É um conflito que muitos carregam, irmão, dentro de si. É um conflito que às vezes a alma é aborrecida, entristecida, porque nós mesmos, irmão, é uma coisa que enfrentamos. Ter misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, e se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Revestir de humildade. Será que nossos conflitos nós podemos o quê? Quais as causas dos nossos conflitos? Falar demais. Viu? Falar demais. Decidir o que não queremos. Relutar contra a vontade de Deus. Relutar contra o Senhor. Conflitos que nós lemos aqui: não perdoar, não amar, não ter humildade, não ser longânimo. Outro conflito, irmãos, é nós dar ouvido às más conversações, os maus costumes, que poderá corromper os nossos bons costumes diante de Deus. Se nós não tivermos cuidado, irmão, nós somos orgulhosos. Tem pessoas que Deus conhece, não dá riqueza, porque senão vira soberbo. Tem pessoas que Deus não permite ter muitas coisas, porque senão vai querer pisar no outro. Tem pessoas que não aceitam ser menos que a outra. Se alguém adquirir algo, ele quer ser melhor do que ele, ou quer adquirir algo melhor do que ela ainda. Mas tem pessoas que não querem ficar por baixo. Tem pessoas que não se sente bem ser inferior a outro. Ele quer sempre ser melhor. Ele quer sempre ser destaque. Ele quer ser sempre melhor em posição. Ele quer sempre ser melhor do que o outro. Porque está revestido de quê? De soberba, de orgulho. Porque quer ser melhor, irmão. Eu não aceito, irmão Thales, adquirir coisa melhor do que eu. Sabe que hoje tem amigos assim, irmão? Tem amigos que é o teu amigo, é feliz com você, te vendo na sua necessidade, vendo você ali sofrendo, na necessidade. É amigão do peito, bate te alegre com você. Ele é só amigão para tudo, é sua amiga para tudo. Quando te vê você na necessidade, precisando, está naquela pendenga, mas vê você prosperar, começar a adquirir, a levantar, ele vai continuar sendo seu amigo, mas só que não vai ser feliz em ver você prosperar.
Só é amigo alegre com você, vendo você na miséria. Me desculpa dessa palavra, mas na hora que vê você prosperar, aquela amizade que ele tinha, ele vai ter. Mas só que não vai ter aquela amizade alegre em ver você prosperar, porque ele não quer ver você crescer, ele não quer ver você prosperar, ele não quer ver você alcançar os bens. Mas sempre a alegria dele é te ver na miséria, é te ver na necessidade, mas não é alegre em ver você prosperar. Por isso que Jesus diz: chora com os que choram e se alegra com os que se alegram. Mas tem muitos que se alegram em ver a miséria dos outros e chorar quando vê alguém prosperar, porque não admite, não aceita. Só para encerrar, irmão, 1 João capítulo 2, verso 15 e 16. 1 João. Então tem muitos que têm que sair desse conflito, irmão. É doença, tem gente que está doente, tem gente que não sai da doença, tem tanto problema, é por causa dos conflitos, irmão. Capítulo 2 de 1 João, verso 15 e verso 16. Verso 15 e 16. Verso 15 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque todo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Viu? E aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Viu aí? Esse é o verso 3. Então é os nossos conflitos que nós enfrentamos, irmão. Não dá para nós aprofundar nessa palavra, mas analisa: Senhor, eu só vivo uma vida de conflitos. Quais as causas que está causando? Qual é o problema que está causando esses conflitos em mim? Às vezes você está falando demais, está murmurando. Às vezes você não quer resolver o conflito, você está evitando como? Você não quer renunciar. Qual é o conflito? Eu vou servir a Deus do jeito que eu quero, não vou mais à igreja, não dou conta, é tanto problema, lá na minha casa, eu com a mulher, eu com a esposa, eu com os filhos, desse jeito para mim não dá, toda vez uma discussão, é um problema, está evitando, está me tirando a minha alegria, eu não sei o que eu faço, eu vou desistir, não vou mais à igreja, vou falar para o pastor, aí vem aquele dilema: eu vou entregar os cargos, eu vou deixar de fazer isso, vou ficar no meu canto. É o conflito, irmão. Por que que você às vezes não quer enfrentar o conflito, não quer resolver o conflito? Você está evitando o conflito, porque eu vou evitar o conflito, eu vou seguir o que vem na minha mente. Mas, irmão, você tem que resolver o conflito, ver o que está acontecendo, ver qual é o motivo do conflito, resolve, tem que procurar a solução do teu conflito. Se você ainda não conseguiu descobrir a solução, tira a força da fraqueza, fala com Deus em oração. Fecha a boca mais um pouco, fala só com Jesus. Evita de retrucar com alguém que está te ofendendo. Evita reagir de uma forma que vai causar mais transtorno para você. Procure aconselhar, se aconselha, aconselhe. Se há alguma sugestão, dê a sua sugestão. Se é necessário prosseguir, prossegue. Como diz aqui no sábado: se o seu inimigo te chamar para andar 1 milha, anda 2. Se ele te pedir alforge, dá, veste. Se ele estiver descalço, dá sandália. Se ele te pedir uma água, dê a água a ele. Resolve o conflito que te aborrece. Tenta resolver esse conflito, irmão, que está te atrapalhando na vida espiritual. Você não consegue crescer, não consegue progredir. Quando você pensa que vai ter uma vida com propósito diante de Deus, você volta para trás. Quando você pensa que vai entrar em oração, você não consegue mais orar. Quando você pensa que vai jejuar, não consegue. Quando você faz um propósito: eu não vou faltar mais culto, você começa a faltar. Vê
aonde é esse conflito, tenta resolver ele, mas não evita ele. Onde é para renunciar, renuncia. Alimento da alma, Bíblia, oração, jejum. Alimenta essa aqui, a palavra, pão da vida. A alma tem que estar sendo alimentada, mas se não tiver alimentada, não tem como. Isso aqui é igual um soro. Se nós não alimentar, não cultuar, não fazer, nós ficamos presa fácil para o inimigo das nossas almas. Que a alma desocupada é presa fácil para o diabo. Quantos é para estar aqui hoje? Quantas pessoas, com exceção dos que estão doentes? Hoje em dia, irmão, estou cansado, eu não vou, é assim, caixa de fósforo e pronto. Então, eu falei para o irmão, eu posso ser um pastor, mas eu tive um conselho muito grande de um pastor, e eu acatei ele. E ele me diz: olha, você ensina a palavra de Deus, você faz o que o Senhor pede para você fazer. Aí ele deu um exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Vai chegar uma hora que você vai pegar alguém, uma família, eu só dei um exemplo, você vai chegar lá na porta do céu, e vai dizer para o anjo: ó, está aqui, ó, essa família, está aqui essa alma, eu cuidei, e aqui. Aí o anjo vai falar: entra para dentro. Aí quando for chegar a sua vez, você vai querer entrar, o anjo vai te barrar e vai dizer: aqui você não entra. Aí você vai falar: por que eu não vou entrar se eu cuidei da alma dele? O anjo vai te responder: aqui você não entra, porque você preocupou muito com essa alma, com essas vidas, e esqueceu de se preocupar com a tua vida espiritual, e você está em falta com Deus, então aqui você não vai entrar. Então, ele deu um exemplo, só que ele disse: só que o pastor não vai levar ninguém na porta do céu. Para entrar na porta do céu, a pessoa vai ter que lutar com as suas próprias forças, renunciar. Você ensina a palavra, cuida de você, não se preocupa, cuida de você, cuida da sua família. Os demais coloca na presença de Deus. Se vai, se não vem, se sair, deixa sair, se mudar de igreja, deixa que mude. Preocupa com a tua vida espiritual, mas ensina a palavra de Deus da forma que ela deve ser ensinada. Coloquei no meu bolso e trouxe esse exemplo, e eu fico alegre, irmão, que antes eu estava aqui doido, entrando com a depressão, preocupado com tanta gente que não vem na igreja, pessoa que não faz caso, é aquela birrinha daqui, birrinha dali, outros fazendo pirracinha. Não, está na mão de Deus. Se o arrebatamento vier, eu quero subir com Jesus. Então ele falou: cuide da sua vida espiritual, porque você viu lá atrás, muitos pastores tiraram a sua própria vida, ninguém sabe o porquê. Depressão, frustração, tiraram a própria vida. Aí você fica assim: logo o pastor, quantas mulheres do círculo de oração também, você ouviu que tiraram as próprias vidas, se suicidando. Então cuida da sua vida espiritual e da sua família, faça a obra de Deus, mas não deixe de ensinar a palavra da forma que ela deve ser ensinada. Quem usar de engano, não se preocupe, Deus não vai deixar dentro da casa dele, só faça o que o Senhor te manda. Então revestimos, irmãos, vamos ver qual o motivo do conflito que você está enfrentando, eu e você estamos enfrentando. Tenta resolver, mas não evita ele não, tenta resolver ele renunciando. Amém, igreja? Deus abençoe. Tenta resolver o seu conflito, mas não evita ele. Se é perdoar, perdoe. Se é consertar, conserte. Se é confessar, confesse. Se é fazer a obra de Deus, aquilo que você deixou de fazer, volta a fazer. Coloque um guarda na tua boca. Pede para Deus iluminar o teu coração, os seus olhos. Pede a Deus a luz dos teus pés, o caminho do seu caminho. Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra é a luz para o meu caminho. Jesus está voltando. Então os conflitos que você tem, eu tenho, nós temos,
vamos resolvê-lo logo enquanto é tempo. Mas não evite ele, resolve ele. Resolver renunciar. Amém?